Nesse vídeo vamos falar de uma batalha épica, Kaiju versus Kinginaurus. Para você que não tem a mínima ideia do que eu tô falando, imagina o Godzilla contra o robô gigante dos Power Rangers. Basicamente é isso que a gente vai ter aqui. Um confronto direto entre dois seres titânicos dentro do cenário de Tormenta 20, usando a ficha deles, e a gente vai avaliar qual deles ganharia. Afinal, fiz um vídeo lá atrás que falava que para enfrentar um kaiju você precisava de um robô gigante. Então nada mais justo da gente fazer isso hoje. Então fica aqui com a gente e vem dar a sua opinião aqui de quem que ganha. Chegou agora? Rola a iniciativa então! Bom, quando a gente entra nesse tema, é impossível a gente não lembrar aí de personagens famosos que provavelmente muitos que estão assistindo cresceram com ele. Jaspion com o seu guerreiro gigante Dylion, ou o Changeman com o seu robô gigante, ou mais atual, os Power Rangers. Qualquer versão que você escolher do Power Ranger tem um robô gigante, né? Só se eu estiver muito enganado. Mas isso que a gente queria agora criar dentro de Tormenta 20, porque existe essa possibilidade, pois já existe até as fichas, né? E poderia criar outras alternativas. Então a gente pegou os dois mais famosos de cada lado. Um Kaiju, que é o monstro gigante talvez mais famoso e mais titânico que a gente tem dentro do jogo, tirando dragões e uma série assim de tormentas, alguns demônios da tormenta. Aí seria esse o classicão para enfrentar o robô gigante do Mestre Arsenal. Nós estamos falando aí do deus da guerra, que usa ele como avatar hoje em dia para representar ele. Então, a gente vai imaginar o representante mais forte de um robô gigante contra o representante mais forte de um monstro gigante, um kaiju, por assim dizer. Mas sabe o que seria muito legal? Eu gostaria que você comentasse embaixo, só para tirar uma dúvida de infância. Quem vocês acham que ganharia numa batalha? O gigante guerreiro Dylion ou o robô gigante dos Power Rangers, o primeiro Power Rangers, tá bom? Quem que você acha que ganharia? Um ou outro? Põe aí nos comentários aí. E o que seria muito legal é que se você se inscrevesse aqui no canal e deixasse aqui fazendo parte da nossa legião de mortos-vivos aqui, pra gente fazer com que o exército do RPG suba cada vez mais, com dicas, com uma série de análises que a gente traz de poderes, novos sistemas, a gente explica vários sistemas aqui dentro do canal. Então você aqui com a gente é muito importante, aciona o sininho para receber essa notificação. Bom, primeiro de tudo, vamos por como vai ser o cenário do combate, tá bom? O Kaiju está atacando uma cidade e os heróis só têm tempo de trazer esse robô gigante para enfrentá-lo. Não poderiam criar armadilhas, ideias mirabolantes. Naquele momento, eles precisam deter que o monstro destrua a cidade. Então, eles não têm muito tempo para criar. Então, eles têm que botar num confronto direto o robô versus o Kaiju. Então, aquela parte, eu tenho um mago que pode soltar magias de nível super alto, esse daí não seria essa a ideia inicial, seria realmente um confronto batendo um de frente com o outro. Se você não quiser pôr os heróis, você pode pôr o robô por conta própria, mas aí ele precisa ter alguém aí pilotando, né? Então, a gente coloca isso daí como uma opção da nosso confronto direto. Então eles partiriam para trocação mesmo no melhor Pacific Rim lá, né? Com os robôs gigantes enfrentando os kaijus que saíam do mar. Tanto o Kinginaurus quanto o Kaiju, eu já fiz um vídeo explicando eles mais detalhado. Então eu vou meio que por cima, vou deixar os vídeos lá no final e aí você dá uma conferida caso você queira para estar tendo mais informações sobre eles. Mas vamos começar com o robô gigante do Mestre Arsenal, né? Ele é super bem equipado, primeiro de tudo porque ele foi o robô que sobreviveu à grande guerra que existiu no mundo do Mestre Arsenal antes dele chegar em Arton, tá? Nem o robô, nem o Mestre Arsenal são originários de próprio Arton. Eles vieram de uma outra dimensão que houve um grande combate e ele saiu como o único vencedor e único sobrevivente, junto com esse robô. Então, só por si só, ele já mostra um grande feito de poder. Afinal, a gente fala que ele sobreviveu a um combate tão grande e ainda por cima o núcleo dele é alimentado por itens mágicos. Por isso que aquela fissura do Mestre Arsenal roubar tantos itens mágicos. Ele precisava energizar o seu robô gigante. Então só por aí já mostra que ele tem um grande poder. Ele possui um poder de defesa alto e os pontos de vida dele
passam de 2.400 pontos de vida. Os bônus de ataque com certeza acertariam o Kaiju sem muita dificuldade, mesmo o Kaiju tendo uma defesa alta. E o inverso também ocorre, tá? Então seria uma trocação franca mesmo de quem desse mais dano e quem aguentasse mais porrada para sair como vencedor. Praticamente é isso que ocorre. O Kaiju, por outro lado, ele possui uma defesa mais alta do que do robô gigante. Pouca coisa, mas ele possui mecanismos que pode fazer diminuir a defesa. Também não é muita coisa. Não é uma coisa que daria uma grande alteração de quantidades de acertos. Praticamente, eles vão acertar todos os ataques nas rodadas. Alguma rodada ou outra que talvez ele erre um ou outro ataque, mas vai ser... a maioria deles vai passar e vai acertar. Então aí entra o problema de pontos de vida. O Kaiju tem uma desvantagem nos pontos de vida, que ele possui aí cerca de 900 pontos de vida a menos. Então com isso ele já sairia numa desvantagem em relação ao robô gigante, pois a maioria dos danos passando da defesa, provavelmente ele se colocaria numa dificuldade. Mas existe pontos que vai equilibrar. Talvez você coloque aí que agora já está garantida a vitória, mas ainda não. Um outro ponto importante é deslocamento, por questão de tática. O robô gigante ele tem um deslocamento de 15 metros no chão e 12 metros voando, que você pode falar que pode dar uma vantagem tática. Só que o Kaiju, quando a gente monta você tem um movimento terrestre que é de 15 metros também, então com isso terrestre eles são equiparados, mas ele pode voar, pode ser uma das escolhas do Kaiju. E aí, para manter ele equilibrado, porque um movimento aéreo dá uma vantagem tática muito grande para quem tem esse movimento, então a gente escolheu esse movimento aéreo para o Kaiju, mas pode ser natação ou escalada também. Só que aí entra o problema, o Kaiju tem uma movimentação de 36 metros de voo, muito maior do que o do robô, 3 vezes mais, então ele consegue ser muito mais rápido no ar. E se ele levar o combate para o ar, ele pode ganhar uma ótima vantagem em cima do robô gigante. No quesito defesa, os dois possuem RD 30, então está equiparado. Só que com um ponto, os dois possuem o poder titânico, que ignora RDs. Ignora até mesmo RDs deles mesmos. Então, com isso, os RDs ficam anulados por causa de um poder e do outro. Então, os dois vão dar dano completo toda vez que acertar, sem problema algum. Só que aí entra um ponto que o Kaiju talvez tenha uma vantagem. Ele possui uma imunidade a ataque de veneno, que é um dos ataques do robô. O robô, quando recebe uma sobrecarga, ele consegue soltar uma nuvem de veneno, isso sem gastar ação, ele faz isso com uma ação livre, e ele poderia dar dano. Mas o Kaiju é imune a dano de veneno, ou seja, não tomaria nada. O contrário já não funciona, apesar dele ser um robô gigante, na ficha dele não diz nada sobre imunidade contra veneno. Então precisaria ver se ele tomaria o dano que o Kaiju poderia dar de veneno. Mas eu não coloquei nenhum ataque de veneno do Kaiju, porque eu tenho que escolher 2 poderes quando eu estou montando a ficha. E eu vou chegar lá. Um outro ponto que dá vantagem para o Kaiju, ele possui recuperação de pontos de vida. Ele recupera 50 pontos de vida no início de todo turno. Então talvez isso ajude a equilibrar um pouco mais aquela diferença de pontos de vida que tinha no início. Então ele consegue não tomar dano de um determinado tipo de ataque e ainda por cima ele consegue curar. A imunidade talvez não faça tanta diferença, mas essa recuperação de pontos de vida, se o Kaiju conseguir levar essa luta por um tempo mais longo, pode fazer diferença lá no final. Agora, numa trocação franca entre eles, se eles partissem para o combate direto, corpo a corpo, o Kaiju leva uma certa vantagem quanto a isso. Por quê? Porque ele consegue dar 4 ataques corpo a corpo, 2 garras, uma mordida e a cauda. Já o robô gigante, ele tem 3 ataques com uma das armas dele. Ele tem que escolher qual arma que ele usa e ele pode estar usando os pontos de sobrecarga, que aumenta o poder de dano dele. Mas ele também recebe dano. Esse dano pode ser absorvido pelo RD 30 dele. Então, o que ocorre? Ele não toma dano, tá bom? Até ele usar 6 níveis de carga, ele vai estar tomando 30 de dano e o RD vai absorver. A partir da 7ª, 8ª e tudo mais, ele vai começar a tomar dano da própria sobrecarga. E aí ele precisa descarregar isso
zerar essa sobrecarga, que é através de uma nuvem de veneno, que não vai fazer efeito no Kaiju, mas ele perderia um tempo tendo que fazer isso, tá bom? O que mais que ocorre? Ele pode usar as armas dele energizadas para poder passar por imunidade, passar por RD, que não é tanto a parte, ou até mesmo derrubar, que faz com que ele às vezes consiga equilibrar. Então essa sobrecarga poderia ajudar ele a dar um dano a mais e teria que ser usado estrategicamente para conseguir. Por quê? Porque existe uma diferença de dano. O Kaiju tem uma média de 72 de dano por ataque, ou seja, 72 vezes 4. E o robô vai girar em torno de 65 vezes 3. Então, com isso, se eles ficarem só trocando porrada, o Kaiju acaba dando mais dano e com a recuperação de ponto de vida ele pode talvez equilibrar um pouco mais aquela parte dos pontos de vida. Por isso que eu falei que não era tão fácil. O robô gigante pode fazer um ataque à distância como uma ação livre por rodada. Então isso equilibraria dando um quarto ataque para ele, que ele poderia usar a besta dele, né, gigante, ou o canhão dele, ou algum outro desse tipo. Mas o problema é a proximidade. Isso daí pode gerar também algumas dificuldades, pois as regras de proximidade valem da mesma maneira que valem no caso de você estar atirando com arco, por exemplo. Não é porque eles são gigantes que isso muda. E ainda algumas armas podem dar problemas. O canhão mesmo pode vir dar um problema. Ele dá um dano, mas ele, dependendo de uma falha crítica, ele pode explodir e dar dano, tanto no Kaiju, se ele estiver próximo, quanto no próprio robô. E o dano é alto, tá bom? Então isso pode fazer com que ele tenha uma certa dificuldade aí para usar as armas à distância. Não que ele não possa usar. A melhor opção seria a balestra explosiva dele, que ele dá um dano com a balestra e ainda explode, dando mais um dano extra no ataque, chegando a quase 100 de dano. Aí você pode falar, então eles poderiam ir à distância? Poderiam, cada um deles poderia dar um ataque à distância, mantendo essa distância, mas aí novamente o Kaiju leva uma vantagem. Ele poderia usar o sopro atômico dele, que vai dar mais dano do que a mesma balestra. A balestra em torno de 98 em média, o sopro em torno de 132. E ainda diminui a defesa do Kaiju em 2, tá bom? Ele deixa o robô gigante vulnerável. E com isso ele perde 2 de defesa, ficando um pouco mais fácil para acertar. Então, numa tática do Kaiju, por exemplo, voando, que ele tem um deslocamento muito maior, ele poderia manter a distância e com isso ir minando os pontos de vida do robô com o tempo. Ele não é de uma grande inteligência, mas ele consegue bolar táticas simples de combate, tá bom? Então ele poderia perceber que se ele manter distância e voar, ele tem uma vantagem. Isso daí ele poderia. Ele não pode bolar táticas mirabolantes, fazer uma coisa muito bem criativa, porque ele não tem inteligência para isso. E o Kaiju ainda poderia dar mais dano, porque ele possui um poder que, no caso, eu escolhi para esse, que é Fúria Retalhadora. Que quando ele toma ataque, que não vai ser muito difícil acontecer, ele ganha mais 5 de ataque e ele ganha mais 1 de 20 de dano para os ataques dele até o final do turno dele. Então, assim, no turno do robô gigante, que ele acerta, ele já acionaria isso automaticamente. Então, com isso, ele subiria mais um pouco os danos normais dos ataques dele. Uma média de mais ou menos uns 11 a mais por ataque. Isso geraria cerca de 44 a mais de dano por rodada. Então, num combate que conta quem dá mais dano, o robô tem que ser um pouco mais tático. Aí entra que os jogadores podem criar estratégia para usar o robô e perceber quais são as vantagens, tá bom? Talvez num confronto direto seria mesmo um estrago do Kaiju. Qual é o meu veredito? Quem ganharia esse combate entre um e outro? Seria um combate épico que causaria uma destruição nas redondezas todas, com certeza. Mas eles trocando porrada, criando estratégias, usando todas as poderes que eles possuem, sejam à distância, próximo, voando, voltando para o chão, se atracando mesmo na pancadaria. Eu acredito que, por ter uma inteligência podendo funcionar dentro, na maioria das vezes, o robô gigante do Mestre Arsenal levaria a vitória, tá bom? Mas ele sairia muito danificado, com certeza, porque ele ainda possui alguns protocolos de segurança
como a Fúria do Panteão, que quando ele chega a 700 pontos de vida, ele invoca uma tempestade e vai cair um ataque elétrico do Kaiju, então com isso ele vai conseguir dar mais dano. E nos 200 pontos de vida ele tem a deflagração de mana que dá 200 de dano. Então é uma coisa que pode acabar equilibrando lá no final como últimos recursos. Se os jogadores usarem a sobrecarga direito, aumentando o dano e fazendo com que ele fique mais forte, eles conseguem levar a vitória, mas eu acredito aí talvez uns 60-40%, tá bom? 60% das vezes o robô leva a vitória, 40% o Kaiju leva, tá bom? Então, esse é meu veredito aí, coloca o seu veredito, coloca o que você acha, se o que eu falei fez sentido, se não fez, se você discorda, qual tática você usaria, fica à vontade, que aqui os comentários é para você bater aquele papo legal de RPG, tá bom? E se você gostou do conteúdo, deixa o like, que ele é uma medida pra gente saber se vocês estão curtindo o vídeo ou não, tá bom? Então, vai lá, deixa aquele like e dá uma força ainda pro canal aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, sua chance é agora. Aqui, ó, no centro vai aparecer o Necromante, clicou nele, você já está fazendo parte. E os vídeos aqui do lado que vão aparecer, um é falando do robô gigante e outro falando do Kaiju mais detalhadamente, caso você queira usar na sua campanha de outra maneira. Então, estão aqui para você, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!